Boa tarde, pessoal. Sou Cláudia, do Centro Cultural Justiça Federal, e a gente está aqui hoje para a palestra bate-papo Descomplicando Projetos Culturais, com as gestoras culturais e professoras Sandra Helena Pedroso e Daniele Dantas, parceiríssimas do Centro Cultural. A Sandra é produtora cultural, social e profissional da contabilidade, doutoranda em ciências empresariais e sociais, mestre em gestão de projetos, diretora do Ateliê de Cultura. E a Daniele Dantas é produtora cultural há mais de 15 anos, doutoranda em ciência da informação, mestre em estudos populacionais e pesquisas sociais, especializada em estatística aplicada, administração pública, análise ambiental e gestão de território, técnica em contabilidade e sócia da Axia, Inteligência em Negócios Culturais. Elas vão falar e no final a gente vai abrir 15 minutos para perguntas. Podem anotar as perguntas de vocês ou mandar no chat que eu vou anotar aqui e elas vão responder depois. Sandra e Daniele, vocês podem falar um pouquinho da trajetória de vocês e também sobre o Ateliê de Cultura e a Axia? Claro. Cláudia, primeiro, obrigada ao CCJF por esse espaço em que podemos conversar sobre projetos culturais e muito, né, a gente se apropriar desse lindo espaço que é o CCJF, que eu convido todo mundo para ir ver, que tem sempre muitas atividades assim bem legais. E ele também está em casa, né, Cláudia? Que isso é bom, né? A gente vai poder continuar dando umas olhadinhas. E tem bastante coisa lá no canal do CCJF. Depois Isso aí. dá uma olhadinha lá. Mas olha, Cláudia, o Ateliê de Cultura nasce de um desejo meu, junto com uns alunos, que a gente pudesse construir projetos de formas diferenciadas. Eu estava dando aula na Universidade Cândido Mendes, em 2003, e eu e um grupo de alunos começamos a falar nisso, né? Porque naquela época você não tinha muito essa coisa de ter empresa, e então junto a gente começou a construir, e eu aí levei adiante o sonho e montei o Ateliê de Cultura junto com a Ellen Pedroso, minha irmã, que tem também uma trajetória de gestora na área do terceiro setor, e a gente fui fazendo muitas construções na área cultural. Eu gosto muito do audiovisual, do teatro e das humanidades, né? Os livros. Trabalhei com muitos produtores, pequenos escritores. Então, assim, a trajetória de publicações de livro foi assim muito interessante. E estamos aí no mercado, pensando os projetos, buscando formas de fomentar esses projetos. E também uma coisa que me move muito é a gestão. Por isso, por ser profissional da contabilidade, também me capacitei para essa questão da gestão e tenho trabalhado muito em empreendedorismo cultural, que sinto muita falta desse olhar dos produtores sobre a gestão, porque muitos acham que é só um projeto. Mas isso eu quero debater aqui depois com a Dani. E aí, estamos aí no barco, né? Sou consultora Sebrae também para empreendedores e vamos batalhar, tem muita coisa boa vindo aí. Obrigada. Daniele? Tá sem som, Daniele. Áudio, meu pai do céu. Boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês. Eu, sempre que posso, falo que o CCJF foi a primeira instituição que eu tive contato na área cultural depois de estar na faculdade. Eu participei de um projeto no período que a gente estava em greve, um projeto de extensão que a realização aconteceu no CCJF. Então,
Eu fico muito feliz porque as minhas primeiras experiências de produção da coisa acontecendo, que não era a teoria do que a gente estuda na faculdade, ali no primeiro, segundo semestre, ganhou forma, se materializou no CCJF. Eu fico muito feliz com isso. De agora, quase 20 anos depois, estar em contato de novo com esse lugar, como a Sandra falou, lindo, que não tem como a gente passar em frente ali no centro do Rio e não ter vontade de entrar. É quase um imã, né? Quase puxa a gente para dentro. Eu tenho formação técnica em contabilidade, acho que esse foi uma das principais conexões que eu fiz com a Sandra, assim que a gente se conheceu. Fiz produção cultural na UF e depois tenho uma formação variada, né? Eu fui seguindo por caminhos que eu percebia demandas de interesse e necessidades minhas de formação para o que eu queria fazer. Então, essa parte de gestão de território, análise ambiental de gestão de território, eu trabalhei a perspectiva da responsabilidade social, que a gente tem muito dentro da produção cultural. Eu conheci Sandra trabalhando na administração pública, então essa parte de conhecer um pouco mais para poder fazer e conhecer os recursos que a gente tem e fazer melhor. E hoje eu vejo que não só estando dentro da administração pública, como a gente lida com vários mecanismos, tanto de fomento direto quanto indireto, conhecer essas dinâmicas do como o orçamento funciona, o orçamento público, né? Quais são as fontes de onde o nosso recurso sai, porque isso acaba influenciando em várias questões do nosso acompanhamento dos projetos, também é bastante interessante da gente procurar conhecer, não dizer que assim, não, isso é coisa para quem trabalha na administração pública. E aí eu fiz um mestrado que é em demografia, mas meu trabalho foi sobre indicadores culturais, que era uma questão que eu percebia, e eu acho que a mosquinha da contabilidade que existe dentro da gente, que faz contabilidade, a gente trabalha com muitos referenciais de dados. A gente tem o orçamento de uma empresa, os resultados de uma empresa, de um negócio, eles são extraídos e são conferidos, verificados a partir dos dados que a gente trabalha. Então, eu fui tendo interesse e necessidade de saber um pouco mais sobre isso. Não precisava, talvez, fazer um mestrado, mas foi o que apareceu no caminho e eu fiz. E depois, a estatística veio como complemento, eu quis me aprofundar um pouco mais, conhecer melhor algumas ferramentas, porque a gente, às vezes, acredita que estatística não tem nada a ver com a cultura, como é que a gente vai reduzir em números, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou tocar no assunto do resultado que o IBGE lançou ontem, né, do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, com dados de 2009 a 2020, que mostram para a gente várias coisas, e que para a gente extrair informação relevante e comunicar sobre o que a gente faz com alguns conhecimentos matemáticos. Mas se a gente tem alguns conhecimentos de estatística, a gente consegue qualificar algumas questões de maneira um pouco mais aprofundada. E agora, por fim, eu estou finalizando a pesquisa do doutorado, porque já que eu entrei nesse caminho acadêmico mesmo, a gente vai, né? Trabalhando com avaliação de ativos intangíveis, essa relação de valor e preço, qual o valor da cultura. Então, tem algumas coisas que, bem, eu estou finalizando daqui a pouco, mas já dá para falar algumas coisas do que eu fui entendendo. E aí, no final disso tudo, a Axia acaba recebendo essa minha sobrecarga de interesses e informações para a gente poder comunicar e conversar com o produtor e com o gestor, principalmente do que a Sandra trouxe, né? E que o tema hoje de descomplicar o processo aí da gestão de projeto cultural, que é qualificar bem o que a gente está fazendo. Muitas vezes, na correria, e eu sei disso como produtora, a gente elabora projeto, encaminha, presta contas, a gente tem uma velocidade no fluxo que a gente conhece, que a gente acaba deixando de aproveitar melhor várias informações e várias questões dos projetos que estão ali dentro. Então, acho que é um pouco disso que a minha contribuição na conversa de hoje. Imagina, tem muita contribuição. Mas, Dani, eu acho que a gente pode começar por essa sua fala final, porque é uma coisa que tem me preocupado muito e me movido muito ultimamente, que é essa questão da gestão dessa informação. Porque eu acho que, posso estar errado,
Porque a gente sempre fala muito da questão da gestão, da prestação de contas, e eu acho que as pessoas têm um equívoco, porque quando você presta contas, você também consegue fazer um olhar sobre como foi aquele projeto, do que você propôs, como é que ele foi executado e quais foram os benefícios que eles foram gerados. Será que a gente já não tem que sair desse lugar comum de que que fizemos um espetáculo e é só um espetáculo, fez um filme e é só um filme? Não vou nem entrar no audiovisual, não, porque eu acho que o audiovisual conseguiu, com essas mudanças do licenciamento, do streaming, ele até tem uma parte do audiovisual já caminhando para isso. Mas os outros projetos, seja de teatro, livros e espetáculos, você não acha que ainda não entendeu essa questão? Sandra, eu, por muito tempo, quis acreditar que não entendia. Mas hoje, acho que quando eu paro para conversar com algumas pessoas, com essa questão, tanto da pesquisa do doutorado, mas principalmente numa necessidade de posicionar o meu trabalho no mercado que a gente está, porque eu fiquei muito tempo, tinha que dizer que eu fiquei muito tempo bastante perdida, porque eu não sou produtora que monta espetáculo, eu não elaboro projeto, eu não faço só prestação de contas, então, para lidar bem com esses, dentro do que o pessoal da tecnologia fala muito, né, dentro desse nosso grande ecossistema, eu fui conversando com as pessoas, e tem uma coisa que, pensando em gestão, eu acredito que o nó, ou o gargalo, como a turma do empreendedorismo também fala bem, ele está na elaboração, na estruturação, quando eu consigo visualizar as minhas possibilidades. Mas o que eu acredito que tem uma contribuição um pouco maior para que essas oportunidades deixem de ser melhor aproveitadas é o tempo. A gente acaba executando várias tarefas ao mesmo tempo, a gente está executando um projeto e, ao mesmo tempo, elaborando um outro, acompanhando contratação Espera aí, rapidinho. Porque a gente tem uma dinâmica de trabalho que ela acaba com muitas sobreposições. Então, eu elaboro, eu presto contas, eu acompanho, eu contrato pessoal, eu faço um monte de coisas, e eu acabo tão enfronhado no operacional, e eu ouvi de uma colega recentemente, eu me sinto soterrada em atividades, que a gente não consegue parar para pensar, ou até pensou, mas a gente não consegue colocar na ordem do dia, a gente não consegue encontrar um espaço na agenda, porque como é uma atividade nova ou uma atividade ainda não explorada no dia a dia, a gente precisa saber como é que faz, com quem a gente fala, como é que a gente apresenta, como é que a gente comunica. Então, acho que pode ter, hoje, com o grau de maturidade que o mercado cultural foi ganhando, pode ter muito mais a ver com essa sobreposição de atividades que os profissionais têm, que dificulta que elas sejam colocadas em prática. Concordo em parte com você, mas eu acho que tem uma questão que é a falta de capacitação. Porque as pessoas nesse mercado acham que sabem tudo, palpitam errado nos projetos dos outros, e não tem formação. Será que, na verdade, a gente não tem que, além de falar mais sobre isso, fornecer mais capacitação e capacitação específicas para algumas atividades nessa área de gestão? Não estou falando sei lá, do cara que vai ser contra, o cara que é contra a regra, não sei o que, se bem que eu acho que todo mundo tem que ter capacitação e capacitação técnica. E acho que também essa coisa do eu keep, sou contra.
porque eu acho que tem que chamar o coleguinha, porque a gente recebeu recursos públicos e ele é público, então temos que dividir com os coleguinhas para que não seja tudo é equipe. Eu sou produtor, eu sou diretor, eu sou não sei o que, não sei o que lá, e aí isso dá, talvez por essa razão, é que dá a sobreposição, não? É uma ficha técnica que vou ter um monte de nome que vai se repetir, né? Eu concordo com você que talvez não seja necessariamente a capacitação, porque a gente vê um volume de cursos muito grande oferecido. É muito comum a gente ouvir, e aí eu assisti uma live essa semana que a pessoa falava assim, não, porque tem que criar escritório de projetos. O dinheiro existe e os gestores não conseguem chegar até ele. Eu não sei exatamente o que se trata escritório de projetos. O que eu acredito é que talvez ter mentores, pessoas que acompanhem esses gestores, que, sabe, ou ter esses profissionais acompanhando outros ou vivendo experiências em ambientes mais robustos e complexos, onde eles possam internalizar melhor a teoria dos cursos. Porque as pessoas sabem, eu vou elaborar projeto, eu vou escrever, eu tenho que escrever isso. Aí, quando você pega, você parecerista, e eu já trabalhei menos com avaliação, né, em seleção de projeto, a gente vê que assim, a pessoa tem uma proposta linda, mas na hora de encaixar a informação nas caixinhas, é um desafio. Mas esse desafio a gente só vai vencer com a prática. Se eu escrevo o projeto, eventualmente, e os feedbacks que vêm da avaliação, eles não são muito claros, e não dá tempo do avaliador, do parecerista, ser extremamente claro que, assim, olha, você deveria ter escrito essa parte em outro lugar, essa palavra não está dizendo muita coisa. Eu acho que talvez o que a gente precise hoje, para um volume muito grande de profissionais, é que, além da capacitação, esse espaço do exercício, para a gente ganhar musculatura, porque, assim, uma coisa é eu ler sobre a importância do leg press na academia, outra coisa é eu deitar lá e empurrar peso para cima e o meu músculo desenvolver. São coisas diferentes. Eu sei que eu usei uma metáfora muito boba, mas, assim, a gente precisa, a gente só vai, eu só faço alguns tipos de orçamento hoje, ou melhor, eu estruturo algumas propostas de orçamento de projeto hoje, com as pancadas que eu levei, com as conversas com alguns colegas, com a execução e a prestação de contas, que dava problema para entregar, porque a prestação de contas começa quando eu elaboro o projeto. Se eu não coloquei lá atrás que eu vou contratar por RPI, que eu tenho que ter uma rubrica de impostos em relação à contratação desse profissional, a minha conta não vai fechar. Sabe? Não é porque o projeto não vai fechar, não, é porque eu vou ter que tirar do meu bolso, é a minha conta bancária que não vai fechar. A remuneração que eu recebi, que eu vou deixar uma parte, teoricamente, né? O proponente, eu recebi, me remunera, e uma parte eu, como gestora, reservo para eu pagar minhas despesas da empresa, né? E aí uma questão de planejamento financeiro de negócio que você faz muito melhor do que eu, é uma das principais referências para a gente fazer isso. Mas, assim, se eu não tenho isso, eu vou começar a negativar. Negativar ou não pagando e não tendo certidão, ou pagando e ficando com a minha conta bancária no vermelho. Então, assim, esse entendimento da lógica, e aí por que eu preciso conhecer a administração pública? Porque se eu não pago imposto, eu não tenho certidão. Se eu não faço certos tipos... Por que eu preciso conhecer de contabilidade? Porque se eu não faço planejamento em relação ao tempo e à entrega de algumas obrigações, eu também não vou conseguir algumas coisas. E aí, assim, fechando o entendimento, eu tenho uma amiga que ela trabalha com um projeto super bem. Ela é MEI hoje. E ela estava falando que ela está pensando em mudar, em sair, desenquadrar de MEI. E eu perguntei por quê. Ela, porque eu tenho tido algumas demandas sobre projetos que, como MEI, eu não tenho como fazer. Eu falei, olha só, você tem que entender inicialmente que, para isso, você tem que conversar com o contador, tá? Não é só chegar ali e vou mudar, vou desenquadrar. Porque você tem que saber para as atividades quais QNAEs, se o QNAEs, gente, é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, a partir dele, eu vou saber que tipo de alíquotas eu vou pagar como empresa agora. Eu passo a não ter
uma declaração de imposto de renda, onde eu informo as notas fiscais emitidas no ano anterior com o valor das notas, mas eu tenho que fazer um imposto de renda mais detalhado, como uma empresa que não é MEI. Eu tenho obrigações periódicas, mensais, porque se eu não tive atividade, eu tenho que comunicar que naquele mês eu não tive atividade e não emiti nota. Se eu não comunico que eu não emiti nota, eu vou pagar multa. Porque a minha obrigação é comunicar se eu emiti nota, quais os recebidos por essas notas. Se eu não emiti, eu tenho que dizer, olha, esse mês eu não emiti. Então, assim, tem uma outra dinâmica gerencial que, nos nossos cursos, elas não são informadas. Esse aspecto da gestão do negócio, por essa perspectiva técnica, contábil, financeira, de contratação de pessoal, ela acaba não aparecendo. Porque é muita burocracia, eu faço espetáculo, eu monto a exposição, mas assim, eu preciso fazer, porque lá na ponta, se eu não fizer, eu não tenho certidão, não posso me inscrever em edital, não tenho certidão, não posso receber, nem cadastrar os projetos de incentivo fiscal, porque eu vou precisar apresentar as certidões, e essa parte também é necessária para que eu entregue os projetos, para que eu faça as coisas. Então, assim, eu acho que não é necessariamente a capacitação do aprender a fazer. Aquela coisa que eu tive uma professora de matemática que ela ficava horrorizada. Ela falou, eu chego na turma no começo do ano e pergunto, em que ponto vocês pararam? A gente faz uma avaliaçãozinha para saber como é que está o nível de conhecimento dos alunos sobre a temática do ano anterior para a gente seguir. E uma das coisas que mais me irrita é ouvir do aluno, eu vi isso no ano passado. O professor não vai para a sala mostrar para o aluno que o tema existe, ele vai para a sala apresentar a informação, exercitar para o aprendizado. Então, acho que nas aulas de matemática, de português, de tudo que a gente passa na vida, a gente faz exercícios. A gente tem lista de pontinha, a gente tem interpretação de texto, a gente tem várias coisas. E a gente faz os cursos, a gente participa das capacitações e depois a gente não exercita tanto algumas coisas. E acho que aí pode morar esse buraco entre a capacidade técnica, efetivamente, que a gente precisa, e o número de profissionais e de profissionais que se entendem capacitados, porque ou pagaram por cursos, ou participaram de cursos que foram financiados por alguma instituição, ou por alguma outra fonte de recurso, mas que não ficou claro para ele que, assim, você sabe que essa informação existe, mas você não está colocando ela em prática no seu dia a dia. Acho que eu não sei se escritório de projeto é algo... No meu entendimento, escritório de projeto tem profissionais que pegam na tua mão para entregar o produto final. Não necessariamente fica claro. Eu não sei exatamente o que poderia ser efetivo. Não sei se um grande ambiente de troca de experiência, de mentoria, de participação voluntária em alguns projetos, onde você possa, eu vou trabalhar como voluntária, acho que o jornalismo tem um pouco disso, né? O Mosca, que é o profissional que está começando e que acompanha o jornalista com uma... Era assim, né? Desculpa, gente, eu sou meio antiguinha também, né? Que acompanha o profissional que tem mais experiência e que vai entender com ele, você não aborda um entrevistado dessa forma, você precisa de algumas coisas no dia a dia. Então, eu acho que talvez isso trouxesse mais contribuições do que talvez escritório de projeto. Aí você tem uma estrutura, às vezes, cara, pesada, que não vai efetivamente trazer mais maturidade para o mercado. É a minha percepção. Então, essa questão do escritório de projeto, a gente já viu vários modelos aí. A Prefeitura do Rio fez, teve lá o escritório de projetos lá do Rio Criativo, teve o Sebrae, teve a própria Secretaria de Cultura. Se não me engano, lá em Niterói, a gente também tinha um pouco isso, né, na Prefeitura de Niterói. Eu acho que é um modelo, mas é um modelo caro, e fora que você vai ter que... me parece incoerente, quando a gente está falando de recursos públicos, a gente ter um espaço de gerenciamento de projetos, do qual você vai ter funcionários ali à disposição, pagos com recursos do Estado, né, do governo, com recursos públicos, para aquelas pessoas que propuseram
projetos e que também receberam recursos públicos. Me parece muito incoerente. Mas mas é um modelo, eu acho que vale, eu acho que pode ser uma coisa meio mista. A pessoa paga por aquele serviço e você tem ali um pool de serviços que você pode contratar. É um modelo. Mas eu participo de alguns grupos de gestão financeira e gestão fiscal, né? O que a gente percebe é que o brasileiro, e principalmente o carioca, não gosta de falar de dinheiro. Então, consequentemente, ele não sabe lidar com isso. E quando a gente está falando dos projetos, não adianta se elaborar um projeto lindo, que, gente, fazer um parênteses aqui, clareza e objetividade nos projetos, porque, gente, tem uns projetos que você lê e fala assim, o que a pessoa está propondo? Participei agora de uma avaliação de quase 200 projetos que eu li. Eu tenho a listinha aqui de uns que eu falei assim, gente, o que essa pessoa quer? Aí você lê aquele projeto gigante que a pessoa repete 500 vezes a mesma coisa, pega informação na internet de uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC, e taca lá no texto. Para mim, isso é sopa de letrinha. Sabe sopa de pedra? É igualzinho. Você pega a pedra, põe água, põe um tempero, acha que é sopa. Então, para mim, tem uns projetos que são assim. Então, assim, objetividade, clareza, né? Põe lá nos seus objetivos específicos o que você vai fazer mesmo. Seja simples, porque quanto mais você fala, mais você se enrola, né? E aí vai te ajudar no orçamento. E aí, se você faz isso, você vai ter o orçamento. E aí, o que acontece? As pessoas não conseguem fazer o orçamento. Por quê? Porque ela não fez a atividade anterior, que é listar nas atividades que vai fazer, quem são os profissionais que vão trabalhar, não fez um bom cronograma, né? Faz o cronograma do chute. Essa atividade dura 2 dias, e aí dura 10 dias. Aí já bagunçou tudo. E aí é muito engraçado, porque aí você lê aquele cronograma, lê aquele orçamento, e você fala assim, essa pessoa não vai fazer isso. Não dá tempo. Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar nisso. Deixa eu te cortar de 2 pontos que você está falando agora. Objetivo específico, a gente quantifica. Se eu vou entregar quantos espetáculos? Porque, não, eu estou pensando lá no orçamento e no cronograma. Porque se eu quantifico, no orçamento eu sei quanto tempo de ensaio eu preciso, eu sei de qual é o período que eu vou fazer a minha turnê. Então, eu vou fazer 32 espetáculos, eu não vou fazer em uma semana. Eu não vou fazer em 15 dias. Sabe? Eu vou fazer o espetáculo de quinta a domingo, e eu vou fazer 32, eu vou fazer 4, eu preciso de pelo menos 2 meses contínuos de atividade. Eu não tenho como colocar que a minha, sabe? Eu vou fazer, eu preciso, e aí eu estava conversando com umas pessoas na semana passada em relação ao resultado de um edital, e assim, você quantificou o que você ia entregar? Essa quantificação, ela foi comunicada de forma clara no seu orçamento? Ela estava expressa no seu cronograma? Porque se não está, não é porque o avaliador não foi com a sua cara ou não conhece a temática do seu projeto. O papel dele é apontar, na avaliação de um modo geral, projetos que têm capacidade real de entrega. O projeto pode ser lindo. Se a proposta não mostra que ele é exequível, que dá para executar, e no final das contas, depois do dinheiro recebido, aquilo ali de fato é entregue, principalmente quando a gente está pensando em dinheiro público, edital público, fomento direto ou indireto, com lei de incentivo, não tem como aprovar o seu projeto, por mais lindo que seja. Eu acho que essa maturidade falta um pouco. E aí, um ponto específico, uma amiga me perguntou na semana passada, mas eu não estou conseguindo entender. Ela estava escrevendo um projeto em algum edital
que ela não colocava mais o orçamento, o arquivo, ela tinha que preencher linha por linha, e depois, no cronograma, ele não é um cronograma de execução física, ele era um cronograma de execução financeira. Então, no Nossa, aí não orçamento, no consegue. cronograma, você tinha que colocar cada item do orçamento e apresentar em que momento do projeto você ia pagar as despesas. E aí ela me mandou o print da tela, tinha lá um assistente administrativo, um projeto de execução de 4 meses, assistente administrativo com pagamento em 2 meses. Ela, quando é que eu coloco isso aqui? Eu falei, não sei, quando é que esse profissional vai trabalhar? No projeto todo. Eu falei, ele vai receber no segundo mês, depois no último mês, porque você não pode pagar ele no primeiro, porque você está antecipando o pagamento. Se ele vai receber a cada 2 meses, ele tem que entregar 2 meses de serviço e receber por ele, entregar outros 2 meses e receber por ele. Não, ele vai receber o projeto todo. Eu falei, por que no orçamento ele não tem 4 meses de recebimento? Se o projeto tem 4 meses, o assistente administrativo trabalha 4 meses, ele tem que receber 4 vezes. Então, assim, eu gostei bastante, eu achei curioso, eu não sei se depois tinha um cronograma de entrega física, mas eu gostei muito desse modelo de cronograma que, assim, jogou de cara. Antes de ela mandar o projeto, ela teve que repensar o orçamento. Ela falou, então tá, vou ver aqui. O que é isso, assim? A gente tem que entender que, além de ser um projeto tecnicamente bastante capaz, com uma equipe maravilhosa e com uma proposta linda, com conteúdo inquestionável, o que a gente também precisa entregar é capacidade técnica de execução. Isso. Não, e essa coisa, por que essa coisa do objetivo específico, as pessoas esquecem que ela tem que botar qual é a meta que ela vai fazer daquilo ali, qual é o indicador que ela vai usar e qual é a atividade e o tempo. Então, se você não faz isso, você não consegue fazer esse cronograma. E aí, você não consegue fazer o orçamento. E, primordial, não faz a gestão. E uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, nesse caso aí do orçamento, ela coloca, principalmente, ela coloca 2, mas depois ela vai ter que pagar a pessoa 4. E ainda um problema são os orçamentos que as pessoas colocam lá como unidade. Verba, 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 verba. O que é verba, gente? Verba, eu não ganho uma verba, eu ganho um serviço. A gasolina é litro, a refeição é refeição. E uma verba, o que é verba? Verba é só aquilo que você não quantifica. Agora, os demais, os serviços, um roteirista, ele vai ganhar pelo projeto, mas ele também pode ganhar por produção. Agora, dizer que o roteirista é uma verba, o que é verba? E aí, assim, o que eu fico muito achando curioso é que a pessoa põe verba. Aí, depois, na hora da execução, a pessoa, o sujeito oculto que ia ganhar uma verba, se ele vai ganhar uma verba, ele vai receber uma única vez. E aí ele falou assim, não, mas eu só vou receber no final? É uma verba. Então, aí fica assim, não, tem que readequar o orçamento. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, quando elaboram os projetos, elas não param para planejar. E se ela não planeja na elaboração, na hora da execução, ela também não planeja novamente. E aí, como é que ela executa? Ela executa fazendo multiatividades. E quando você vê, aí o problema é o quê? A pobre da prestação de contas. Mas a gente tem que lembrar que a gente reclama dos gestores públicos que não prestam conta. Nós não podemos fazer igual. A gente não tem que reclamar da prestação de contas. A gente tem que fazer uma boa gestão.
Então, mas planejamento. a gente fala isso, né? Mas, assim, tem uma outra coisa que, fazendo prestação de contas, eu faço algumas prestações de contas acompanhando o processo com o gestor. Uhum. E aí a pessoa fala assim, ué, mas o projeto começou, por que não pode receber? Eu falei, então, eu normalmente falo, quando eu contrato alguém e que eu pago o serviço a essa pessoa antes dela me entregar, se ela não me entregar, como é que eu faço ela me devolver esse dinheiro? Então, eu pago por entrega. É. E aí, talvez, o que falte nesse entendimento, e eu não estou dizendo agora que as capacitações não digam, talvez todas as capacitações, todos os cursos comuniquem isso aos profissionais, mas a gente não consiga perceber sem essa clareza, assim, esse exemplo que a Sandra deu agora, assim, como é que eu presto contas disso? A pessoa não entende, porque talvez a dinâmica da entrega do serviço não esteja clara. Eu vou contratar um roteirista. É o quê? Ele vai me entregar um produto, é um roteiro, mas ele vai me entregar em partes. Então, eu vou fazer o pagamento do serviço, é serviço, eu vou contratar com 3 serviços. São 3 parciais, ele não vai me entregar 3 roteiros. O que eu posso colocar depois na justificativa, quando ele me pagar, é roteiro, parte 1, ou entrega prévia, sabe? Revisão, produto final, porque eu não tenho como. Aí eu vou lá e vou fragmentar. Tudo bem, parte 1, botei uma verba. Eu boto parte 1, parte 2, parte 3. Se a prestação de contas fosse fiel ao orçamento que você entregou, talvez você tivesse essa rubrica glosada, que você fez em 3 pagamentos que você disse que ia fazer em 1. Ia fazer em 1. Então, assim, o gestor público, se ele colocou 1, ou ele readequa, ou ele tem que devolver esse dinheiro para o cofre público, porque ele não executou da maneira que ele disse que ia executar. Então, assim, é implicância comigo? Não, não é, gente. É dinheiro público. E a gente precisa ter toda a responsabilidade e compromisso com a qualidade do uso do dinheiro público. Eu não estou dizendo que o produtor não entrega o que ele vai fazer. A questão é que o projeto, que é lá, né, o roteiro, o planejamento do como eu vou fazer, disse que ia acontecer de um jeito. Se vai fazer de outro, eu readequo, ou eu tenho que fazer daquele jeito. Então, roteirista, desculpa, você vai receber no final dos 3 meses, porque eu coloquei um período de entrega em 3 meses e o seu pagamento uma vez só. Então, você vai receber lá no final, depois que você me entregar tudo. Então, assim, tem umas coisas que a gente precisa conhecer também a dinâmica dos serviços que a gente está contratando, porque senão eu coloco um assistente administrativo que vai trabalhar 4 meses recebendo 2, ou recebendo 2 vezes no período de 4 meses, o que também não é legal. Então, assim, é entender qual é a dinâmica da entrega do serviço de cada um dos profissionais que a gente vai contratar. Eu acho que primeiro que eu acho que é o seguinte, quando você define as pessoas, né? Eu outro dia estava dando um curso sobre gerenciamento de projeto, e aí falando assim, você tem que definir o que aquele profissional vai fazer e quanto tempo ele vai trabalhar. Aí as pessoas falam assim, mas como assim? Eu falei, você tem que definir qual é a função dele, qual é o perfil que ele precisa ter e quais são as atribuições dele e quanto tempo ele vai trabalhar. Se você não fizer essas mínimas 4 coisas, para que você vai contratar aquela pessoa? Não, mas Sandra, o assistente de produção sabe o que ele vai fazer. Oi? Como assim? Ninguém sabe o que vai fazer. Mesmo que você fale para mim, aí uma pessoa falou assim, não, mas a faxineira, quando chega na minha casa, sabe que tem que limpar. Sim, mas ela sabe ela tem que limpar o quê? É óbvio. Não existe obviedade em nenhum serviço. Porque eu posso ter contratado a faxineira para vir na minha casa e só lavar banheiro. Passar roupa. As roupas todas que estão no guarda-roupa, ou tem alguma roupa específica, ou tem um lugar.
Eu acho que falta, né? Eu estou dando o exemplo da passadeira, da faxineira, vou dar o do pintor. Contratei um pintor para pintar a casa, mas eu mandei ele amassar, tirar os pregos, cada parede tem uma cor, né? Como é que é isso? Tem um manual, eu fiz um manual de instrução. Não, mas ele já sabe, ele não sabe nada, cara. Você contratou, você tem que dizer. Eu às vezes fico pensando que a gente acha que os serviços é igual supermercado, que você chega lá na prateleira, tem não sei quantas marcas de arroz e você escolhe ou a da sua preferência ou a mais barata. E eu acho que a gente tem que diferenciar, porque eu, Sandra, a minha prestação de serviço não é igual ao arroz e nem o feijão. Porque eu não sei plantar arroz, não sei colher feijão e não sei ensacar e nem botar bonitinho. Quer dizer, botar bonitinho lá no supermercado eu sei sim, porque eu aprendi. Mas não é o meu trabalho. Eu, enquanto profissional da contabilidade, que faço gestão de projetos, eu me guio pela legislação e o que você disse que ia fazer. Então, por exemplo, às vezes as pessoas me pedem assim, Sandra, me ajuda nessa prestação de contas? Eu falei, eu posso te dar orientação, mas meu CPF eu não ponho aí, não. Porque você olha as coisas, está tudo errado, a pessoa fala, não tem jeito de consertar. Não, não tem jeito de consertar. Se tem um jeito de consertar, você conserta. Sandra, Mas e não é uma não questão de dizer. consertar, é assim... Não, as pessoas acham sempre que é conserto. E, para mim, quando fala conserto, conserto é conserto de carro, de bicicleta, de roupa. E, mesmo assim, outro dia eu ainda vi uma moça falando assim, as pessoas acham que consertar roupa, qualquer roupa dá para consertar. Não, qualquer roupa não dá para consertar. Você corta a roupa e faz ela de pano de chão ou transforma ela em outra coisa. Mas não dá para consertar. Não dá, gente. Porque, assim, o edital, quando você ou submete o projeto para uma lei de incentivo, você tem lá as normas que orientam sobre essa lei de incentivo. Várias coisas que você pode e que você não pode fazer e o como fazer já estão ditas ali. Não é surpresa na hora da execução, menos ainda na hora da prestação de contas. A gente, às vezes, esquece que esses documentos, além de orientar como é que eu posso, o que eu posso inscrever, submeter no edital, eles são orientadores das minhas entregas. Dani, vou te interromper, mas precisa ler o edital, precisa ler a lei. Não é só preencher aquele formulário. Gente! Pode ser. Pode ser com vários ônus depois. Se você não quer aquela coisa assim. Preencher o formulário, ler edital, porque, assim, gente. Nossos pais disseram várias coisas para a gente do como fazer, como não fazer. A gente não é obrigado a seguir. Não. Mas se alguma coisa resulta em algo não desejado, a gente tem que saber que as consequências são das nossas decisões. A norma, não estou comparando orientação de pai e mãe, pode ser uma amiga. Eu vou viajar para tal lugar. Olha só, evita ficar em hotel assim, que não costuma ser muito seguro. Prefere comer em lugar assim. Eu tive num lugar há alguns anos, que minha amiga falou assim, nunca compra nada para comer na rua. O que você comprar para comer na rua, você compra embalado, fechado, industrializado. Não é que seja um problema, é porque assim, a fiscalização sanitária no lugar não é muito constante. E como você não está habituada a comer naquele lugar, o seu corpo não está pronto para receber algumas coisas que podem não dar certo. Ela falou, eu estou falando porque eu já passei por isso. Não é que o lugar é sujo ou nada, é porque assim, como a fiscalização não é constante, a pessoa às vezes não está usando luva para fazer algumas coisas, a pessoa não está... E aí, como eu não como naquele lugar, naquele país, eu não bebo água daquele lugar, o meu corpo não tem defesa para isso. Ela falou, você pode escolher, tá? Tem coisas maravilhosas. Agora, entende que seu seguro-saúde pode precisar ser acionado, você pode passar ali algumas horas tomando uma medicaçãozinha para o seu aparelho digestivo,
Não é porque o lugar é sujo, não, mas é porque o nosso corpo não está pronto para lidar com algumas surpresas que ele pode encontrar. E assim como o sistema do projeto. Às vezes não está errado fazer alguma coisa, mas não é uma coisa que Sandra fala, olha, gente, eu conheço Sandra há uns 15 anos, talvez um pouco menos, e que ela sempre fala, as boas práticas não são essas. Quando você foge das boas práticas ou das melhores práticas, você começa a assumir riscos, talvez desnecessários. E aí, além dos editais, você ainda tem manual de prestação de contas, manual de aplicação de marca, alguns decretos ou algumas legislações que orientam o uso do dinheiro. Ah, então você não pode fazer despesa com dinheiro na mão. Tudo é feito com cheque ou com transferência bancária, ou com débito, ou com pagamento de boleto. Se você sacar, tem um problema. Ou para sacar, você só pode sacar para fazer esse tipo de despesa. Sacar para pagar dinheiro na mão de profissional não pode. Então, assim, mas eu paguei a pessoa. Tudo bem, mas pagamento de pessoa física, pagamento de pessoa jurídica, de contratação de serviço direto é cheque, com depósito na conta, transferência. Não tem outra forma. Então, assim, você fez errado? Não. Mas a orientação de como fazer estava dada na documentação que norteia o projeto, a execução do projeto, que são os editais, os decretos e legislações outras que norteiam isso, os manuais de aplicação de marca. Mas eu coloquei a marca, mas a posição não era aquela, o manual dizia, você coloca a marca com esse tamanho, com essa posição e encaminha para aprovação. Aprovado você usa. Então, assim, é chato? Não sei se é chato. Depois que entra no fluxo, que aquilo ali se torna a nossa rotina de trabalho, é a nossa rotina de trabalho. Não, e assim, ninguém te obrigou a entrar no edital, você entrou porque quis, né? Eu acho que o primordial a gente tem que entender. Se eu entrei no edital, se eu li o edital e eu entrei com o projeto, eu aceitei as regras, né? Essa questão da aplicação da marca, que eu acho que é muito importante. Se você não concorda com aquele governo, com o que seja, amigo, vai fazer de outra forma. Tem várias outras formas de se fazer os projetos culturais hoje, né? Não tem só o dinheiro incentivado, não tem só o dinheiro de edital, você tem novas formas. Isso também é uma coisa que os produtores, de maneira geral, têm que entender, formas de fomentar seus projetos que não sejam só desse jeito, né? E buscar muito. Procure orientação, né? Mesmo de coisas que você acha que é besteira, procure um profissional, pague a consulta desse profissional. E também uma coisa que eu não aguento mais. Todo mundo quer uma ajudinha. Aí eu comecei já a falar para algumas pessoas assim, olha, ajudinha, eu vou te dar o boleto. O meu boleto do telefone, o boleto da internet, porque eu também vivo do serviço. E aí as pessoas, todo mundo fica achando que é uma ajudinha, um conselho, uma consultoria gratuita. Não existe almoço grátis, gente. Almoço grátis é porque alguém pagou. E você pagou, ela pagou, o outro pagou. Então, assim, não é assim. Eu acho que a gente tem que se entender um pouco mais. E por isso, Dani, que esse curso que eu vou fazer agora no mês de janeiro e fevereiro, sobre prestação de contas no CCJF, é exatamente para desmistificar e mostrar que não é difícil. Porém, é importante que você faça isso e tenha isso como meta desde a primeira letrinha que você escreveu lá do seu projeto, principalmente o nome do projeto, porque as pessoas adoram um nome gigante, aí depois, na hora de fazer o cartaz, fazer o flyer, fazer a nota fiscal, fica assim, mas tem que botar isso tudo. Mas você deu o nome. Aí outro dia eu falei assim, se você tiver um filho,
se você botar esse nome todo, 6 nomes, na hora que você chegar lá para fazer a matrícula daquela criança, você vai ter que repetir aqueles nomes todinhos. Você já pensou essa criança, quando crescer, o que ela vai falar? Né? Porque no Brasil a gente tem uma... Vai usar apelido. Então, só que no projeto não pode. No projeto não pode usar apelido, você tem que usar o nome. O nome. Não, mas aí depois a gente troca, né? E aí até não tem coisas que não dá para trocar, né? Ontem eu tive essa discussão com um produtor. Não, mas eu só estou alterando o nome, porque a gente pediu, ele resolveu trocar o nome do projeto, e o projeto está praticamente pronto, e aí devolveu pedindo para rever, para fazer a readequação do projeto todo. Eu falei, pô, mas por que fazer a readequação toda? Aí, quando comecei a pegar as coisas, eu falei, cara, tu tinha que falar o nome do projeto 500 vezes, em cada pedacinho do projeto. Você falou 3 vezes no objetivo, 2 no objetivo específico. Na sinopse, tinha 5 vezes o nome do projeto. Na justificativa, tinha várias vezes o nome do projeto. Na acessibilidade, caraca, meu! Aí é só trocar o nome? Não, é trocar o projeto todo. Por quê? Porque não elaborou de forma objetiva. Gente, objetividade. E aí é muito difícil, gente. Então, assim, cada vez mais vejo que as pessoas temos que falar de dinheiro, de contratação, porque como é que você contrata? Porque isso também é uma preocupação, né, Dani? Como é que a gente contrata essas pessoas para trabalharem para a gente? Como são, né? Eu vi semana passada, não sei se você viu, a discussão que está sendo feita dos sindicatos com os profissionais, que o sindicato é muito importante para isso, para ajuste, né? Seja na tabela no valor de referência, no número de horas trabalhadas, nas garantias, né? Apesar da maior parte das pessoas trabalharem como pessoa jurídica, né? E uma coisa que a gente não falou, gente, é essa questão dos indicadores que saíram ontem, que a Dani comentou aqui no início, e eu acho que é importante a gente falar, porque a economia criativa movimenta muito dinheiro no mercado, e eu acho que falta um olhar, até nosso mesmo, de entendimento sobre isso, para mostrar a nossa valorização, porque se nós não nos unirmos enquanto economia criativa para mostrar para a indústria do automóvel, automobilística, que nós faturamos tanto quanto eles e empregamos tanto quanto eles, a gente não vai mudar. E aí queria que você falasse um pouquinho da pesquisa que saiu ontem, antes da gente abrir para perguntas. Antes, deixa eu falar de 2 coisinhas que você comentou, e aí eu me segurei aqui para não te atropelar, como eu fiz de outras vezes aqui. A gente tem outras formas de financiamento, outras formas de captação, né? Tem os crowdfundings, tem várias coisas. Agora, e tem uma coisa que a gente na cultura fala muito, que tinha que ser prêmio. Me entrega o dinheiro e eu entrego o produto. Independente da forma como o dinheiro chegue, existem formas e a necessidade, se não é obrigação legal, mas moral e ética, de comprovação do que a gente fez, de entrega do que a gente fez, da qualidade do que a gente fez, que seja minimamente o produto e a comunicação sobre o produto. E aí, em crowdfunding, eu não tenho necessariamente que fazer algumas coisas, mas, por exemplo, eu tenho o que eu entrego aos meus benfeitores. Então, assim, que eu faça isso da forma como foi acordado, no tempo que foi acordado, são formas de comunicação com os nossos parceiros que são essenciais, porque isso entra numa coisa que a Sandra falou lá no começo, que ela falou que o audiovisual já usa muito e que a gente, em outros segmentos, ainda não usa, que é o uso da imagem e da marca, do projeto, e nossa, inclusive, como ativo, como algo que se converte em resultados com resultados financeiros.
Então, assim, se eu não cuido bem da minha imagem, da imagem do meu projeto, do meu produto, com o resultado do que eu entrego, o que eu tento fazer depois começa a ser visto assim, mas já vai acabar não sendo muito legal, vai dizer que vai entregar e não vai entregar direito, ou não vai nem entregar, não me mandou nenhuma carta de agradecimento da contribuição que eu fiz. Então, assim, mesmo que eu não tenha obrigação legal da entrega, que eu não tenha a exigência da entrega da comprovação fiscal do que eu executei, existe uma questão ali dentro do negócio que é importante, que aí a palavra, quando a gente traduz para o português, vira prestação de contas, mas não é essa prestação de contas exatamente que a gente conhece, que é uma accountability, que é a comunicação dos processos, do resultado do que eu fiz, da maneira como eu agi. E aí a gente entra nisso que a Sandra falou dos indicadores, porque, assim, diferente de alguns colegas, eu não concordo com essa coisa de R$1 volta, e eu ouvi um negócio ontem, cada R$1 volta ao dobro. Desculpa, gente, isso é mentira. Sabe? Olhando estudos da economia, a educação, quase segmento nenhum faz isso. A cultura não faz isso. Então, vamos parar, vamos colocar o pé na realidade e com clareza, eu entrego isso, e entrego isso bem feito. Isso. Não importa dizer... E essa coisa assim, cada R$1 volta não sei quanto. Eu ouvi numa fala de um gestor público que comunica muito bem algo que eu acredito. Por trás desse número, tem muita coisa acontecendo que tem muito mais importância. Então, quando a gente olha ali os resultados que o IBGE lançou ontem, a atualização do Sistema de Informações e Indicadores Culturais com dados de 2009, diz que até 2020, a apresentação que eu vi fala 2018, mas eles trouxeram algumas informações pontuais na divulgação sobre 2020. Você sabe o que é empregar 5 milhões de pessoas no país? A cultura, na cidade do Rio de Janeiro, representa 8% da atividade comercial. Não é pouca coisa, não, gente. Não é pouca coisa. Agora, o que a gente está falando aqui o tempo inteiro é como? Eu estou contratando esses profissionais de forma decente? Eu estou contratando por RPA e fazendo o recolhimento dos impostos devidos? Eu estou contratando um profissional da maneira adequada e não estou, porque assim, agora eu vou falar um negócio que pode ser chato, mas a gente sabe que tem, compra nota. Tem colega que me empresta a nota da sua empresa para eu receber, porque a minha empresa está com problema, ou eu não tenho empresa. Isso tudo mascara por trás dos nossos resultados uma precariedade para as pessoas que trabalham que não é legal. E aí, assim, a indústria automobilística movimenta tanto, eu não estou defendendo não, tá? Vamos usar qualquer outro segmento movimenta tanto de dinheiro. Mas como é que eles contratam as pessoas? Quais são as garantias que esses profissionais têm? Qual é uma coisa aqui dentro, né, da administração, a gente chama que é procurement e supply chain, que procurement tem a ver com a minha identificação do alinhamento do fornecedor comigo. Então, assim, o meu fornecedor, ele está alinhado com políticas de favorecimento a emprego de mulheres sei lá, e pessoas com mais de 40 anos, que é uma política que existe hoje no mercado de trabalho de empregabilidade de pessoas com mais idade. O meu fornecedor, ele, sei lá, ele tem um compromisso com a entrega do serviço no prazo. Ele pode atrasar? Pode, mas ele sempre entrega no prazo. Isso tem a ver, assim, essa questão do mapeamento. E o supply chain é todo o processo, toda a cadeia. Eu conheço, pelo que a gente estava falando agora há pouco, a gente não conhece toda a nossa cadeia de suprimentos. E se a gente conhecesse, ficaria muito mais fácil na hora de falar assim, mas vocês pegam dinheiro com os outros e não entregam nada. Entrega sim. Entrega sim, sabe por quê? Porque o meu projeto aconteceu aqui com o dinheiro da Lei Aldir Blanc e eu contratei 70% da mão de obra na cidade do Rio de Janeiro, distribuída em todas as regiões da cidade. O que significa? Que o dinheiro do meu projeto empregou pessoas em Santa Cruz e essa pessoa comprou no mercadinho em Santa Cruz, essa pessoa pediu Uber em Santa Cruz. Eu contratei serviço de Petrópolis, então contratei por ISS, por o serviço, a pessoa me emitiu uma nota fiscal e recolheu o imposto em Petrópolis. Gente, os cachorros aqui estão animadíssimos hoje.
E, assim, é da gente entender que a gente pode evidenciar muitos outros resultados. E aí, quando a gente fala aqui, vê nos indicadores que, por exemplo, nós tínhamos aproximadamente 5 milhões e meio de pessoas empregadas na cultura em 2019. Com a pandemia, a gente teve, em média, 700 mil empregos perdidos. Em 2020, a gente teve uma média de 4 milhões e 800 trabalhadores. O que significa que, assim, a pandemia ela impactou negativamente os outros, assim como a gente, mas, felizmente, nós fomos um segmento que, por vários motivos, a gente também conseguiu manter um pouco de mão de obra. Porque esse negócio fica assim, porque eu fui o primeiro a parar, a última a voltar. Gente, um monte de coisa aconteceu. Aconteceu online, venda de livro cresceu pra caramba. Então, assim, eu fui afetado diretamente, e foi muito ruim. Agora, eu não posso dizer, porque se eu fico com esse discurso também, eu fragilizo o meu segmento. Isso, é verdade. Quem trabalha na economia criativa, a gente considera publicidade trabalhou bastante, considera vários serviços online, design, a gente tem gastronomia, vários negócios continuaram fazendo delivery, roupas, as pessoas compraram um pouquinho menos, talvez, mas comprou vários negócios de decoração. Então, assim, não... Economia criativa, economia da cultura, envolve alguns outros segmentos. A gente tem que entender que a gente manteve algumas atividades. Talvez o que a gente precise entender é que outras entregas, e assim, parar com essa balela, sabe? Que se a gente vê nos resultados, a gente vê que assim, o IBGE ele mapeia nesse resultado, pela PNAD contínua, os empregos formais. Mas ainda assim, a gente vê que, com carteira assinada, a gente teve uma média de 38% dos trabalhadores. 11% foi sem carteira assinada, ou seja, RPA, uma contratação pontual. E em torno de 40% foi de profissionais de pessoa jurídica. Então, assim, a gente vê que não só as cidades grandes, a gente vê que tem uma referência que eles apontam nos indicadores, que são as cidades que atraem, as pessoas saem de algumas cidades para ir a quais outras para atividades culturais. E, assim, não é só Rio de Janeiro, São Paulo, não. Tem cidades do interior que também movimentam isso. Então, deixa eu procurar aqui, que eu achei muito legal esse resultado, que é da gente poder reconhecer que tem várias cidades que movimentam isso. Estou passando um texto rápido aqui. Eu tentei decorar e não consegui. Por exemplo, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o Crato, no Ceará, Parintins, no Amazonas, Caruaru, em Pernambuco e Caldas Novas, em Goiás. São cidades que, assim como Rio de Janeiro e São Paulo, movimentam, as pessoas saem, né? Porque tem São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belém e Belo Horizonte. São capitais que as pessoas saem das suas cidades para ir a elas para experiências culturais, para fruição, para comprar conteúdo, para comprar produtos. Então, assim, se a gente olhar isso, você pensa, não é só na contratação do serviço que a gente dinamiza. Porque quando eu tenho um serviço acontecendo, e se eu consigo mapear a minha cadeia de suprimentos, eu tenho a cadeia de suprimentos que faz chegar até mim, mas eu tenho a cadeia que extrapola a partir da minha atividade. Eu mapeio isso, eu consigo mostrar, o IBGE, pela PNAD contínua, conseguiu. Agora, ele aponta uma coisa que eu fiquei um tanto desapontada, que é o quanto as famílias gastam com cultura. Porque, assim, gente, a gente gastou com cultura, a gente não chegou a gastar, em média, por mês com cultura, R$300. E disso, a gente gastou, em média, R$180 com internet e assinatura de TV a cabo. Não foi necessariamente com outros serviços. Assim, eu estou falando da média de 2009 a 2020. Não foi só no ano passado. Está falando do período. Então, assim, os hábitos culturais, e isso não é ruim, na minha percepção. Se a gente olha para o mercado, a gente vê a oportunidade. Se as pessoas estão gastando, em média, R$300 por mês com cultura, e, sei lá, 60% disso é com contratação de serviço de internet e telefonia móvel, que é internet para casa e para o celular, e com assinatura de TV a cabo, a gente tem uma faixa para a gente tentar incorporar de contratação de serviço para compra de livro, ingresso de espetáculo, para ir ao cinema. Então, assim, para participar, para ir a festivais e comprar souvenir, porque uma coisa que a gente acabou
que eu acabei não comentando, disse que Sandra falou assim, o audiovisual, se a gente vê o lançamento de um livro, de um filme, a gente pode ter, é muito comum a gente ver com filme infantil, né? Ou com esses heróis da Marvel e outros. A gente tem um monte, a gente tem caderno, a gente tem mochila, a gente tem fantasia de carnaval. Isso tudo, feito da forma legalizada, tem o registro da marca, tem o licenciamento de produto, isso é verba adicional. E eu, no processo da pesquisa do doutorado, conversei com alguns gestores de projetos nada pequenos e que não querem fazer isso. Alguns não têm a marca do projeto registrada no INPI como marca, registrei na Biblioteca Nacional, desculpa, ó. Para usar como marca, licenciar produto, você registra a marca no INPI. Para você registrar o texto, o direito autoral da obra, você registra na Biblioteca Nacional, são coisas diferentes. E, assim, a gente tem alguns cases do audiovisual brasileiro... E, Dani, pera lá, deixa eu só interromper, e não esquecer que não vale aquele negócio de botar o roteiro dentro do envelope e ir no correio, mandar para você mesmo e achar que está registrado. Não, gente. Não, isso não... Não, isso não. Não, gente, você tem que ir fazer um cadastro, preencher uma ficha, pagar uma taxa, encaminhar uma cópia e depositar na Biblioteca Nacional, entregar lá para eles. Fica lá uma cópia de garantia de que aquela obra é sua. E, assim, tem vários casos de artistas que recorrem quando o conteúdo é usado por outros e conseguem, na justiça, receber, ser ressarcidos, ter o crédito incluído. A gente teve na música, recentemente, um caso de uma música brasileira que usa trecho de notas e de notas, de uma música de um inglês, e o cara, com o processo que ele entrou, ele agora é coautor da música, recebe 20% dos direitos autorais da música, e a gente tem um compositor brasileiro, com um processo com uma artista britânica, uma artista inglesa, que ele diz que a melodia da música dele foi adequada e é praticamente usada na íntegra na obra dela. Então, assim, isso na música. Mas se eles não tivessem registrado, e eu tenho acompanhado com os colegas da música, assim, tem vários artistas que não têm, que não são associados. Se você não tem vínculo a uma associação musical, você não vai receber o direito autoral, porque o ECAD recolhe, repassa para as associações, o associado recebe. Tem um entendimento. E aí a gente tem cases de sucesso do audiovisual brasileiro, como Peixonauta, por exemplo, que tem vários produtos que as crianças compram, que sabe que licencia. A gente tem um grande caso dos quadrinhos brasileiros, que são as obras do Maurício de Souza, que, assim, quem não teve coisas na infância do Maurício de Souza? Turma da Mônica tem, sei lá, a linha de produtos com uma grande indústria de cosméticos, tem um monte de coisas. E, assim, isso é receita. Se você tem um festival que é de anos recorrentes, ele acontece todo ano, a cada 2 anos, você vai lá, registra a marca, e você tem produtos, você tem alguns museus internacionais que tem isso, você vai e compra souvenir, a caneca do museu. Eu não preciso comprar a caneca do museu só no museu. Eu posso comprar no site, na internet, eu posso comprar na lojinha de souvenir do aeroporto. Mas, para isso, eu tenho que registrar a marca, eu tenho que licenciar o produto para que aquele que tem o produto ali revenda e me pague a minha parte. Exatamente. Então, assim, tem um monte de possibilidade. E aí, se a gente olhar esse resultado aqui que o IBGE mostrou na pesquisa de ontem, ele pode ficar muito maior. Por quê? O que a gente falou, a nossa maturidade na execução dos projetos, ela cresceu muito nos últimos 20, 25 anos. Se a gente pensar ali na segunda parte da década de 90, que a gente tinha uma discussão, começou uma discussão um pouco maior sobre indicadores e dados, a cultura, a economia da cultura, isso veio crescendo muito. E por mais que os resultados da pesquisa mostrem que os orçamentos públicos, principalmente o federal e dos municípios, caiu muito nos últimos anos, os estaduais nem tanto. Então, assim, a gente tem outras possibilidades, a maturidade das empresas com o uso do recurso de marketing cultural, de responsabilidade social. Então, assim, mas a gente precisa... não sei se precisa, né? Mas é importante, se a gente quiser utilizar melhor essas possibilidades,
olhar para essas possibilidades como possibilidades, reconhecer que elas existem, mas, como Sandra falou algumas vezes, tecnicamente poder fazer direito. Porque se a gente não fizer tecnicamente direito, o aproveitamento que a gente tem, o resultado que a gente tem disso, tende a ser pequeno. E aí eu vou falar de uma questão pessoal. Eu estava fazendo eu passei esse ano tentando situar direito onde é que o meu serviço se encaixa, porque assim, eu até posso fazer, mas o meu trabalho não é elaboração de projeto. Eu faço acompanhamento de prestação de contas, mas eu faço algumas outras coisas que estão além disso. Então, eu conversei com algumas pessoas e me surgiram várias perguntas. Eu não conversei só com colegas da área cultural. Eu conversei com pessoas que são da área de tecnologia, com pessoas que são da área do direito, com pessoas que são da área da administração, que trabalham na indústria, na indústria, sabe, metalúrgica, que trabalham na indústria de alimentos. E minhas irmãs conhecem algumas pessoas dessas áreas, eu pedi para elas me apresentarem alguns colegas delas, para eu tentar entender, assim, como é que eles olham para algumas coisas que eu faço. E a primeira coisa que eu entendi e que me deixou muito, desculpa a expressão, zoada da cabeça, foi que eu não estava sabendo dizer para os outros o que eu fazia. Se eu não sei comunicar o que eu faço, ninguém tem como contratar o meu serviço. Se eu não sei comunicar o que o meu projeto entrega, como é que o patrocinador vai conseguir fazer ali dar match, né? A expressão que a gente usa maior. Como é que dá match entre o meu projeto e a marca do patrocinador? Então, assim, olhar e ver de que maneira a gente pode se comunicar. Com quem eu quero me comunicar? O meu projeto tem a cara sei lá, do segmento médico, porque o meu projeto trabalha com qualidade de vida, saúde preventiva, as pessoas vão ao teatro, vão rir, e a pessoa ri, produz endorfina, produz não sei o quê, vive melhor. Eu acho que o meu projeto tem tudo a ver para ser patrocinado por empresas da área da saúde. Agora, como é que eu comunico com essas pessoas? Que referências eu posso usar e que expressam, que palavras eu uso na hora de contar para eles o que o meu projeto entrega, como é que ele é feito, para que ele, como diz um amigo, para que ele veja valor. Eu tenho um amigo que ele brinca e que ele fala assim, veja valor. Quando você fala uma coisa que ele gosta, ele vê valor, veja o valor. E aí, uma coisa que, brincando agora com isso, que é o que a gente fala sobre valor, né? Então, assim, a gente tem valor, que é uma palavra que diz um monte de coisa, que a gente usa em substituição de preço. Então, valor e preço são coisas muito diferentes e que na área da cultura não necessariamente estão associadas. E aí o meu orientador fala muito de uma coisa assim, ele diz que ele chegou num lugar e que ele foi para dar uma aula e estava muito calor, e ele chegou, até ele encontrar a sala e tudo, ele chegou, faltava pouquinho tempo para a aula, ele esqueceu de comprar água quando ele entrou. E aí ele viu que tinha uma pessoa com um copo d'água, e isso, assim, há bastante tempo, né? Sei lá, vamos dizer que há uns 10 anos. E aí ele falou para a pessoa, assim, você me vende essa água aí por quanto? Aí a pessoa respondeu de volta, porque era uma pós-graduação, pessoal da área de administração. Aí ela falou assim, você me paga quanto? Aí ele falou assim, no mínimo R$5, porque eu estou com muita sede e eu pago R$5 por esse copo d'água. Aí a pessoa levantou, botou o copo na mesa dele e deu as costas e foi em direção à porta. Aí ele falou assim, toma aqui o dinheiro. Eu falei, não, olha só, ali fora tem uma geladeira que a gente pode pegar de graça. Então, assim, a gente vê valor e associa um preço alto àquilo que, naquele contexto, tem uma importância e uma exclusividade, uma possibilidade de acesso, uma representação. O preço, às vezes, fica associado ao valor, mas o preço, às vezes, nunca vai traduzir o valor que algumas coisas têm. Porque valor não é só a importância, porque a gente associa, eu li ontem uma publicação de um professor de área de pós-graduação na área da cultura, que ele vai participar de um debate online, de uma mesa, num evento, falando sobre valor na cultura. E aí o post está lá com a imagem sobre o valor, e o texto dele fala sobre importância o tempo inteiro. Então, a leitura dele de valor é relacionada à importância. Quanto é importante a cultura no contexto que ele vai debater. Só que se a gente pensar que valor tem uma palavrinha, para a gente entender um pouco de valor, a gente usa uma expressão composta, principalmente na cultura.
A gente tem valor cultural, valor social, valor histórico. Então, assim, a gente tem que ver quais são os tipos, as qualificações do valor, que são referências técnicas, referências contextuais, referências conceituais, que vão dar corpo e vão tornar os argumentos que a gente tem para defender o que a gente quer para a realização do projeto maior. Não estou dizendo maior em vão pagar mais, não. A gente vai ter um conjunto de argumentos maior. Então, eu vou dizer, eu emprego, se a gente tentar associar, por exemplo, com o ODS, eu emprego, sei lá, eu emprego profissionais em início de carreira. Eu estou dando oportunidade para profissionais em início de carreira. Eu posso dizer que, em alguma medida, eu contribuo com o ODS 4, o ODS 5, que é o não, 4 que é o da educação, 5 é o de gênero, com o ODS 4. E aí, cada ODS tem um conjunto de indicadores, são mais de 260 para todos, né? Que eu vou olhar, vai dar trabalho? Vai. Mas se eu quero comunicar com clareza, eu vou olhar lá nos indicadores e falar assim, ó, aqui, ó, porque tem uns indicadores que falam dessa questão da oportunidade de executar, da execução para profissionais técnicos. E aí, técnico, eles podem entender de formação de nível médio técnico, ou de qualificação técnica, mas se você, para profissionais de graduação ou de nível técnico, você dá essa oportunidade do exercício profissional no início da carreira, você está contribuindo com esse ODS. Você pode, inclusive, dizer, a partir desse indicador. Então, tem um monte de coisa. Por exemplo, só para eu completar, Sandra, se a gente pensar, por exemplo, vários projetos de pontos de cultura que trabalham com comunidades tradicionais que trabalham com aspectos ligados à fauna, flora, qualidade da água. Você tem vários indicadores relacionados a isso. Quando você contribui para a sustentabilidade desses grupos, você pode, inclusive, ter algumas relações lá com redução da pobreza, que são indicadores lá, o primeiro e o segundo, que você vai impactar positivamente, diminuindo a pobreza, dando acesso às pessoas à condição de ter alimento. Você pode ter o ODS 5, que é em relação à equidade de gênero. Eu tenho uma equipe com um número de profissionais equilibrado no geral, inclusive nos cargos de liderança. Então, assim, a gente pode comunicar muito mais e adicionar valor, porque aí aqui tem um indicador que é sobre valor adicionado, daqui nos dados do IBGE, que eu não vou comunicar, porque eu não vou falar sobre ele, porque eu não li a metodologia, eu não sei exatamente o que eles estão comunicando ali, mas que vale a gente olhar, porque a valor adicionado é, a partir do que eu entrego, o que acrescenta de preço em relação ao valor final do produto. Então, assim, se tem essa referência, é porque a gente tem isso. Em que medida isso está ali? E esses aspectos, se a gente comunica bem, eles ajudam a gente a ter produtos com possibilidade de recebimento de preços mais altos, de comunicar aos nossos patrocinadores e nossos parceiros estratégicos que eles podem, inclusive, aportar mais dinheiro no projeto, porque a gente está entregando coisas que gerencialmente, estrategicamente, são importantes para eles também, que são importantes para a sociedade. E se a gente entender, principalmente, a gente está terminando 2021, foi declarado pela ONU, o ano da economia criativa para o desenvolvimento sustentável, tendo os ODS como referência, e que a gente está entrando na década final para a entrega dos objetivos 2030, gente, a gente tem o mundo na nossa mão. Exatamente. Então, queria finalizar com isso, né? Com as ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que nós temos, é isso, são 17 itens. Temos também uma coisa que está sendo muito importante dentro das ODS, que são as dimensões culturais, que a gente tem que atender. E é muito interessante a gente olhar isso, como é que os nossos projetos podem se encaixar. E essa semana, numa leitura e num curso que eu estou trabalhando só fazendo só sobre as ODS, uma coisa que sempre falei e sempre me chamou a atenção, e isso é uma das questões das ODS. Quando eu falo que no meu projeto
cabe todo mundo. Então, que não cabe. Segundo, que eu vou levar as pessoas para aquele espetáculo. Então, tem dois indicadores das ODS que nos chamam a atenção sobre isso, para se as minhas estradas são suficientemente asfaltadas para esse ir e vir. Nós temos equipamentos culturais a 2 quilômetros do nosso espaço. E a terceira coisa que as ODS, os indicadores, nos chamam a atenção. Será que nós temos transporte público de qualidade para esse ir e vir? Olha, alguém já saiu de Santa Cruz para ir a um espetáculo no Teatro Municipal no domingo de manhã? Gente, nós estamos encerrando, mas eu quero que alguém me responda. Ou de Realengo. Ou saiu da Tijuca para ir à lona de Realengo assistir o espetáculo. Eu já fiz isso. E foi uma ginástica. Ou saiu de Campo Grande para ir à lona, à Arena da Penha. Convido vocês a refletirem sobre isso quando estiverem elaborando seus projetos. E pode me responder no chat do CCJF ou me procurar no meu Instagram e me responder, que isso é desafio. Quero saber quem fez isso num domingo de manhã de transporte público. Público, não estou falando de Uber, não, gente. 99 ou táxi ou van, estou falando de transporte público, né? Que é ônibus regular, não é frescão, não. Ônibus regular, trem e metrô. Lembrando que Santa Cruz e Campo Grande não tem metrô. Nem Realengo, né? Gente, foi um prazer bater esse papo. Se deixar, né, Cláudia e Dani? A gente fica aqui falando. Principalmente essa questão das ODS, que eu acho que a gente está perdendo tempo de não olhar para isso, olhar para as dimensões, olhar os 17 itens, as suas metas, como é que a gente pode atender isso e mostrar para o gestor público que tem que cumprir a Agenda 2030, que o seu projeto, o nosso projeto, pode atender. Dani, super obrigada por aceitar esse desafio desse bate-papo. Agradecer ao CCJF pelo espaço da gente conversar. E não esqueçam, dia 26 de janeiro e 2 de fevereiro, estamos nós... 1 de fevereiro. 1 de fevereiro. Eu já falei em tudo quanto é lugar, 2 de fevereiro, gente. Ó. São 2 quartas-feiras para a gente bater um papo sobre prestação de contas e um pouco do que a gente viu aqui, tá bom? Muito obrigada a todos e todas, gratidão a todos por estarem aqui. Obrigada. Eu queria agradecer as 2 professoras super parceiras do CCJF, Sandra Helena Pedroso e Daniele Dantas, que falaram aqui sobre Descomplicando Projetos Culturais, e reforçar que o curso da Sandra, Prestação de Contas de Projetos Culturais e Sociais, vai ser no dia 26 de janeiro e 1º de fevereiro. São 2 quartas-feiras, de 2h30 às 4h30 da tarde, 4 horas de carga horária. Online, bom, gente. Online. Olha só para fechar, a Cláudia falou agora o nome, né, desse nosso encontro de hoje, e vocês podem ter achado que a gente falou de descomplicando e falou complicando. Na verdade, não foi. A gente complexificou, a gente apresentou para vocês, falou com vocês sobre como é complexo. Complexo não é difícil, não é ruim. Complexo é que tem muitas camadas. Então, não é que a gente ajudou a jogar luz sobre essas questões, que são as muitas camadas que a gente tem de possibilidades,
que é complexo, é bonito, é rico, é diverso, mas que a gente precisa entender para descomplicar. Se a gente não vê que tem nó dentro do novelo, a gente vai começar a tentar usar a linha e não vai dar certo. Então, o que a gente tentou apontar, principalmente das coisas que eu falei aqui hoje com vocês, que eu provoquei Sandra, fui provocada por ela, é da gente entender que, assim, tem muita coisa boa que a gente pode fazer e que talvez a gente não esteja aproveitando tão bem. Então, vamos seguir firmes e olhando cada vez mais para isso e seguindo nessa estrada bonita, com resultados que as próximas pesquisas de DGE mostrem números cada vez mais bonitos pelos resultados que a gente consiga alcançar. Obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Gente, vale muito o curso com a Sandra. Sandra vai trabalhar cada pontinho desses com vocês, da prestação de contas, do acompanhamento financeiro, das finanças, né, dessas contas aí do orçamento do projeto, como ninguém, é a melhor. Obrigada. Obrigada, professora. Gente, obrigada, boa tarde. E, não esquece de dar o like aí e seguir o CCJF, gente. Isso.